Aleluias, aleluias. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Amém? Amém ou não amém? Amém, não é? Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por todas as coisas. Ele é o Senhor do universo, não é verdade? O Senhor supremo, poderoso, maravilhoso, cheio de compaixão, de graça, de misericórdia, e tem nos abençoado por sua graça, por sua misericórdia. Glória a Deus e boa noite também, e graça e paz às pessoas que estão em casa, nos seus aposentos. Apenas uma parcela pequena de pessoas estão conosco aqui na igreja por questões de decretos governamentais e coisas do gênero que nós até nem gostamos mais de falar sobre isso, porque já faz é abuso, como diz por aí. Entendeu? Então, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Nós queremos continuar estudando o livro de Atos dos Apóstolos nessa noite, para a glória de Deus. Nós temos algo muito especial da palavra de Deus nessa noite, a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes nós queremos orar com os irmãos. Peço que você curve a sua cabeça, por gentileza. Feche os seus olhos. Você que está em casa também, se puder fazê-lo, é importante. Se prepare para que Deus possa falar com você. Poder, Deus pode. A questão é como nós vamos receber o que Deus tem para nós, não é? Então, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nesse lugar de oração, nesse lugar que é a Tua casa, Senhor. Nós somos templo da habitação do Espírito Santo, mas precisamos de um lugar para ficarmos juntos. Estamos aqui na Tua casa, no templo, nesse lugar de adoração ao Teu nome. E nós te pedimos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre aquilo que nós vamos expor aqui da Tua palavra. A Tua própria palavra, que já é totalmente, completamente inspirada, mas que algumas vezes nós precisamos ler um pouco mais, estudar um pouco mais, mergulhar um pouco mais no texto, para que nós possamos, Senhor, extrair de fato aquilo que é o principal do texto para as nossas vidas. Isso é uma necessidade que todos nós temos, Senhor. Nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos envolva nesse sentido, nos envolva com esse plano, com esse propósito, Senhor, de extrairmos da Tua palavra aquilo que é mais importante para as nossas vidas nesse tempo, agora nesse estudo, e aí, Senhor, colocarmos isso também em prática, no nome de Jesus. Nos abençoa, sê conosco, derrama da Tua presença aqui neste lugar, sobre nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, tudo que formos fazer, primeiro, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a adoração do Teu nome, Senhor. Em segundo lugar, seja, Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te pedimos isso, Deus, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, queridos, como eu disse antes, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Um livro muito precioso. Ah, pastor, os outros livros da Bíblia não são preciosos? São, irmãos. São todos preciosos. A Bíblia é toda inspirada pelo Senhor. Mas qual é a importância, a relevância, a importância tão grande do livro de Atos dos Apóstolos? Porque o livro de Atos dos Apóstolos é aquele livro que a igreja passa a existir. A igreja passa a existir no livro de Atos dos Apóstolos. Ela passa a ser igreja e a ter todos os fundamentos de igreja a partir do livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos nos dá aquele norte,
aquele norteamento, para que nós possamos desenvolver os ministérios na igreja. Esses ministérios não são literalmente fundamentados no livro de Atos dos Apóstolos, porque o fundamento da doutrina está especialmente nos ensinos de Jesus, andando ali na Galileia, junto com as epístolas do apóstolo Paulo. Nos evangelhos e nas epístolas, ali, nos 4 evangelhos e nas 12 epístolas, 13, as paulinas, as gerais, nesses livros, esses livros nos dão norte, nos dão doutrina bíblica para nós aprendermos a praticar a fé. A fé é algo praticado, é algo vivido. Por isso que o texto do Atos dos Apóstolos é a prática dos apóstolos, é o que significa o texto, prática dos apóstolos. Então, nós estamos estudando esse livro e hoje nós vamos estudar o capítulo 7. É um capítulo longo, ele tem 60 versículos. Eu até pedi para os irmãos lerem. Quem leu aí Atos capítulo 7 inteiro em casa, na semana, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, importante esse capítulo. Mas para que nós possamos fundamentar, sim, esse estudo é um estudo meio que biográfico, porque vai falar da vida de um autor, da vida de um personagem, autor não, um personagem, chamado de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro homem que foi martirizado por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa da fé que ele professava. Estevão. Então, nós precisamos fundamentar algumas coisas, e aí precisamos voltar um pouco no capítulo 6. Então, abra comigo a sua Bíblia, porque em seguida nós entraremos no capítulo 7. É Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15. Eu vou ler alguns versículos espaçados ali, e vou dizendo para você ir acompanhando. Atos 6, 8. Porque a vida de Estevão começa aí. Então, tem do versículo 8 até o versículo 15 do capítulo 6, e todo o capítulo 7, com 60 versículos, é aí que está a vida de Estevão. A vida narrada pela Bíblia. Atos 6, 8, amém? Encontrou? Vamos ler. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Glória a Deus. Imagina, queridos. Depois eu explico sobre isso. Então, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, e os anciãos, e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E aí, do versículo 1 do capítulo 7 até os 60, nós vamos ver a defesa de Pedro, a defesa de Estevão, usando
usando a palavra de Deus. Então, queridos, hoje o nosso objetivo é estudar Atos capítulo 7. Nesse capítulo, o personagem principal é Estevão. E a história de Estevão se desenvolve a partir dali, quando eu disse para você, do versículo 8 ao 15, depois do capítulo 60. Quando nós estudamos com detalhes, e quando nós mergulhamos nesse texto sagrado, e na vida desse homem, que foi o primeiro mártir da história da igreja, como eu disse antes, nós aprendemos lições extraordinárias, urgentes, vigentes, que fazem parte, que devem fazer parte do nosso cotidiano cristão. Então, eu sugiro para esse estudo aqui, o seguinte tema: Estevão, um homem que seguiu o exemplo de Cristo. Diga assim comigo: Estevão, o homem que seguiu o exemplo de Cristo. Se você quiser ver até esse resumo do que eu estou dizendo e o resumo desse título, você lê o último versículo do capítulo 7. Aí você vai entender que ele seguiu o exemplo de Cristo. Então, ao lermos sobre Estevão e observar a sua vida, só nos resta um questionamento. Será que podemos ter o tipo de vida que transmita tanta comunhão com Cristo, que as pessoas, ao nos observarem, pensem estar vendo um anjo e não a nós mesmos? Será que alguém já olhou para a gente, num momento ou em outro, e nos achou com o rosto parecido com o rosto de anjo? Isso é um questionamento. Olha só, quando estudamos detalhadamente a vida de Estevão, temos que dar uma resposta positiva a essa pergunta. Quando resumimos, sintetizamos a vida desse auxiliar dos apóstolos. Ele não era nem apóstolo, viu? Ele era apenas um auxiliar dos apóstolos, que foi chamado naquela convocação dos 7 diáconos, e ele estava no meio. Nós vimos antes em alguns estudos. Por isso, nós dizemos que só o cristão que se coloca totalmente à disposição do Senhor é usado para a sua glória. Só um cristão que se coloca à disposição do Senhor pode ser usado para a sua glória. Então, no exemplo de Estevão, nós vemos aqui algumas características da vida de um homem que se dispôs a servir a Deus. Vemos algumas características da vida de Estevão que nos coloca com esse anelo, com esse desejo de servir a Deus. Eu confesso, eu já tenho dito sobre isso, o livro de Atos é um livro desafiador. E eu já devo ter lido o livro de Atos algumas vezes. Eu não vou nem dizer para os irmãos quantas vezes. Eu sei mais ou menos quantas vezes. Mas não tem necessidade de dizer. Mas o livro de Atos é desafiador, porque ele conta a história de homens, especialmente de Estevão, que quando a gente enxerga a história e vê e mergulha na história e na vida de um homem como Estevão, nós ficamos imaginando que nós não somos absolutamente ninguém perto de um camarada daquele. Não somos absolutamente nada perto de quem era Estevão, da vida que ele tinha. Então isso é confrontador, isso é desafiador. E a Bíblia só faz sentido para nós cristãos se nós lermos a Bíblia com esse teor de desafio que ela nos coloca. A Bíblia coloca um teor desafiador para nós. A vida de Jesus é desafiadora para nós. E isso vai nos aproximando cada dia mais de Cristo. Sim ou não, queridos? Vai nos aproximando de Deus. Quando a gente diz, meu Deus, como eu tenho incapacidade sobre isso. Como eu tenho dificuldade disso.
O versículo 60 do último capítulo, do capítulo 7, perdão, diz lá que Estevão estava sendo apedrejado, estavam jogando pedras nele, ele estava sendo apedrejado, por certo, todo ensanguentado, todo machucado, com seu corpo dilacerado, porque as pedras, de acordo com os estudos que se fazem, eram pedras grandes. Pedras, assim, desse tamanho que eles colocavam nas mãos os judeus para jogar nele. E ele estava lá, e olhou para o céu, viu os céus abertos, viu a glória de Deus. Estevão é um dos homens que da terra, olhando para o céu, ele viu os céus abertos. E os céus abertos têm um significado. Tem um significado. Ele viu parte do poder de Deus, parte da glória de Deus. E aí ele orou dizendo: Senhor, não impute a eles este pecado. Essa frase de Estevão se assemelha com a frase de Jesus sendo crucificado no Gólgota, lá no Gólgota, e perdoando aqueles que o estavam crucificando. Sim ou não? Tem semelhança ou não tem? O que foi que Jesus disse? Senhor, não impute a eles também esse pecado. Essa frase foi a frase que Jesus disse. Então Estevão tem muita semelhança com Jesus a respeito do perdão. Como é necessário nós compreendermos essa doutrina da vida cristã. O perdão é uma doutrina da vida cristã. E como nós temos dificuldade de perdoar? Como nós temos incapacidade de perdoar uns aos outros? Então, nós queremos ver aqui algumas características da vida de Estevão que faz com que ele se disponha para servir a Deus. Primeiro, Estevão caracterizava-se por ter uma vida modelo. Uma vida modelo. Então ele é um exemplo de cristão que pode ser seguido. Ah não, pastor, mas eu só quero seguir a Cristo. Eu só quero seguir a Cristo. Sim. Seguir a Cristo, eu diria que é o ápice da fé, o resultado final. Mas antes de seguir direto a Cristo, siga alguns homens. O apóstolo Paulo disse, sabe o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se nós começarmos seguindo alguns homens, como Pedro que falhou, eu digo seguindo, estão entendendo? Nós vamos chegar a seguir a Cristo. Vamos aos poucos ali. Porque eu não tenho coragem de dizer ainda que eu estou seguindo os princípios de Estevão, de Pedro, de Paulo, não sei. Imagina dizer que estou servindo e seguindo os princípios de Cristo. Só para a gente refletir. Então Estevão era um exemplo. Uma das características é que ele tinha uma vida modelo, um exemplo modelo. Está do 8 ao 15. Segundo, sua vida era um canal da ação de Deus, versículo 8. Canal da ação de Deus. O que diz o versículo 8? Diz que Estevão era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, Estevão tinha uma vida de fé, do exercício da fé. Olha como nós somos desafiados. Terceiro, sua vida incomodava os descrentes. Está no versículo 9. A vida dele incomodava os descrentes, preste atenção, irmãos. Não é sair por aí
incomodando os descrentes no sentido de querer fazer a coisa do seu jeito. Não, incomodar os descrentes é você, por exemplo, ser um liberador de perdão. É você, por exemplo, ser um exemplo de pessoa, tentar ser um exemplo de pessoas com as quais você convive, no caráter, no respeito, na virtude, na hombridade, no serviço. É nesse sentido. Não é sair por aí como alguns fazem, com a Bíblia debaixo do braço e dando profetadas e falando daquilo que ele nem conhece, que ele nem vive. Não é isso que é. Isso aí você vai atrair, não é o incômodo dos descrentes, vai atrair inimigo, sei lá, coisa. Bom, inimigo a gente tem, né? Não humano, mas o inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades desse mundo tenebroso, disse o apóstolo Paulo em Efésios. Então, a sua vida incomodava os descrentes, versículo 9. Viu aí? Pode ir acompanhando lá. Sua vida era baseada na sabedoria divina, versículo 10. Não na sabedoria dele, mas divina. Não era dizer o que você quer dizer, mas é dizer o que a Bíblia diz. Quinta característica, sua vida provocava inveja, versículo 11 ao 14. Sexto, sua vida demonstrava um semblante divino, lá no versículo 15, viu? Ele foi visto como o rosto de anjo. Em segundo lugar, Estevão caracteriza-se por ter uma vida marcante. Vemos isso em diversos textos. Lá no capítulo 6, no versículo 3, diz que Estevão gozava de boa reputação. Por isso que ele foi escolhido como diácono. Para ser diácono, tinha que ter boa reputação. Está lá no capítulo 6, versículo 3. Estevão dependia do Espírito Santo. Estevão possuía sabedoria divina. Ele era cheio de fé, versículos 6 e 5 e versículo 7 e 8. 6, 8, como nós lemos. Era cheio de graça também, era cheio de poder. Está tudo no versículo 8. Em terceiro lugar, para finalizar essas características de Estevão, Estevão caracterizava-se por ter uma vida com uma mensagem. Vou parar um pouco aqui. Que mensagem você carrega? As pessoas lhe conhecem por qual mensagem? Qual é a sua característica de cristão? Estevão caracterizava-se por ter uma mensagem, ter uma vida com uma mensagem. Esta mensagem tinha teor, essa mensagem estava na Bíblia, totalmente na palavra de Deus. E aí os temas da mensagem de Estevão está no capítulo 7, do versículo 1 até o 53. Aqui contém a mensagem que estou falando tanto de Pedro. Continha a mensagem que Estevão pregava. Vamos lá agora entrar no capítulo 7. Que mensagem você leva? Qual é a mensagem que você passa para as pessoas? Que tipo de mensagem? Então, queridos irmãos, nós vamos entrar no capítulo 7 agora, em nome de Jesus. Então, esse capítulo, ele é construído do discurso de Estevão. O discurso de Estevão, aliás, o discurso de defesa de Estevão, porque ele estava sendo acusado, vocês vão ver aqui, e já viram, né, no verso do 8 ao 15, fala da acusação. Ele estava sendo acusado, olha só. O capítulo 6, o versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos,
e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Então subornaram uns para que dissessem, acusação, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Jesus era acusado das mesmas coisas, sim ou não? Os judeus diziam, olha, Jesus, você está dizendo que é Deus, está dizendo que é igual a Abraão. Mas Abraão é o nosso pai, quem é você para dizer que é igual a Abraão? Então, ele estava sendo acusado de ser blasfemo contra Deus, contra a lei de Moisés. Esse capítulo, ele é constituído do discurso de Estevão, que foi apresentado no tribunal dos judeus, lá no Sinédrio. Estevão foi falsamente acusado, e agora ele vai fazer a sua defesa. E ele faz a defesa usando as escrituras e fazendo uma revisão de toda a história de Israel. Olha a importância de você fazer suas defesas e ter uma mensagem que é bíblica. Uma mensagem que é da palavra de Deus, que não é as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que você pensa, mas o que a palavra diz. Foi o que Pedro, de novo, foi o que o Estevão fez. Vou ter que pregar sobre Pedro, né? Pastor, vamos pregar sobre Pedro. Eu, o senhor, Deus está falando com nós. Deus está falando conosco, pastor. Estou falando muito do Pedro, falando de Estevão. O que Estevão diz no seu discurso é muito importante, pois deixa claro o seguinte fato. Olha o que o Estevão diz no discurso. Ele diz, olha, em toda a história daquela nação, o povo sempre foi rebelde contra Deus, havendo, no entanto, sempre um remanescente fiel, quer dizer, um grupo que se mantinha fiel ao Deus verdadeiro. Queridos, essa questão de rebeldia contra Deus, ela existe desde a criação. A humanidade se rebelou contra Deus. E aí, às vezes, eu vejo, claro, é uma falta de conhecimento evidente, de uma leitura sadia, completa da Bíblia, sei disso, falta disso. Mas já vi alguns irmãos dizer assim, olha, quando eu chegar, se eu pudesse ver aquele Adão, se eu pudesse pegar aquela Eva, aí Paulo, ainda bem que, doutrinador como ele é, ainda bem, ele vai dizer, já trazendo isso na doutrina, para o conhecimento da igreja, dos cristãos, ele vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, sabe o quê? Que se fosse eu no lugar de Adão, eu tinha feito a mesma coisa que ele fez. Se fosse você no lugar de Adão, tinha feito a mesma coisa que o Adão fez. Se fosse você no lugar da Eva, pensa que eu esqueci, né? Você, mulher, no lugar da Eva, faria a mesma coisa que a Evinha fez. A mesma coisa. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem exceção. Então podemos dizer, irmãos, que assim como na história de Israel, que teve os seus percalços, quando você estuda sobre a história dos judeus, a história de Israel, você vê claramente, que foi o povo que mais se rebelou contra Deus. Está muito claro nos textos sagrados. Sempre se registrou na história apostasia, rebelião contra Deus, ficando apenas um número, um remanescente fiel. Assim também é com a história da igreja, o outro Israel de Deus. Porque Paulo vai dizer que a igreja é o outro Israel de Deus. Pedro vai dizer sobre isso também.
Vós sois povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. E ele se refere à igreja, que é o outro Israel de Deus. Então, na igreja, entre nós, no corpo de Cristo, tem rebeldia sim, tem apostasia sim. Aliás, muitos que pregam a palavra de Deus, muitos que se dizem pregadores, líderes, cristãos, já apostataram da fé, já negaram a fé, e estão até negando a fé, pregando o que a Bíblia não diz, por exemplo. Então, considerando a igreja de Cristo, examinando a sua história, notamos, queridos, que ela repete a mesma história dos judeus. Nós vamos encontrar sempre as apostasias, e vamos encontrar sempre um pequeno número de fiéis, e um remanescente fiel. Isso é fato. Apostatar da fé, muitos apostatam da fé, negam a fé, é negar a fé. O pior é quando muitos negam a fé. Tem uns que negam propositalmente, como a gente vê nas internet da vida aí, muitos negam propositalmente. Muitos negam propositalmente, querem reescrever textos sagrados, querem refazer, querem reeditar as escrituras, colocando o seu pensamento filosófico, seu pensamento grego arcaico. Tem muitos. Vamos lá. Bem, vamos ler então os 4 primeiros versículos do capítulo 7. 4 primeiros versículos. E disse o sumo sacerdote, 7:1. Porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-se à terra que eu te mostrarei. Certo? Então saiu da terra dos caldeus. Vou continuar lendo aqui, porque eu coloquei o texto aqui no PC, aqui no note. E foi-lhe habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Vemos aqui claramente, queridos, Estevão fazendo referências ao chamado de Abraão. Foi aí que começou a origem da raça judia. Os judeus começaram com Abraão. O povo que depois crucificaram Jesus, começou com Abraão. Deus chama um homem que mora numa terra, uma terra idólatra, uma terra pagã, que foi o caso de Abraão. E o escolhe para formar uma nação. E nisso tudo Deus tem um plano extraordinário. Deus tem um plano de abençoar o seu povo. Ele escolheu um homem, tira do meio de uma terra pagã, idólatra, né? Deus chama um homem que mora nessa terra e coloca ele para abençoar, como aquele que vai ser um instrumento para abençoar o povo de Deus. Deus promete a Abraão, depois disso um filho, não é? Não é verdade? Um filho. E também uma terra. Se você pegar em Gênesis logo no capítulo 12, Deus vai dizer para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação. Gênesis capítulo 12. Uma grande obra de fé começa ali, começa assim. Começa pela fé mesmo. Eu quero lhe dizer que a história do povo judeu começou pela fé. Começou por uma visão do próprio Deus, escolhendo um homem para tirá-lo do meio de um povo idólatra, do meio de uma nação idólatra, e mandar ele para uma terra que nem ele sabia que terra era, que terra seria, mas pela fé ele foi obedecendo a Deus o seu Criador.
Não é verdade? Abraão tinha que aceitar a palavra de Deus pela fé. E pela fé, sair da sua cidade, do meio da sua parentela, para um lugar desconhecido. Tinha de ser tudo pela fé. No versículo 5 mostra como Deus trata aquele que tem fé. Versículo 5. Como Deus trata aquele que tem fé. Quantos de vocês têm fé, meus irmãos? Quantos de nós temos fé? Eu sei que nós temos um povo de fé. Nós temos tanta fé que nós estamos aqui para a glória de Deus, para servir a Deus. E os medos daqueles que têm fé vão caindo por terra, vão ruindo. E o inimigo vai ficando impossibilitado, pastor, de tocar naqueles que exercem a fé, daqueles que se colocam à disposição de Deus, mesmo passando por meio da luta, da dificuldade, de qualquer problema. Como nós cantamos aqui, nós cantamos dois louvores importantíssimos. Primeiro, um louvor para aqueles que estão meio pródigo, né? Pródigo, como filho pródigo, distante, afastado. Esse louvor parece que podia ter sido o louvor que Adão fez. Né? Quando ele se afastou e negou a Deus, junto com Eva, né? Cantando, eu vou voltar para a casa do Pai. Eu tenho tanta saudade de caminhar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Eu vou voltar para a casa do Pai. Esse é o louvor do pródigo, daquele que está longe de Deus, está afastado da casa do Pai. Não é? Ou que está meio distante da presença de Deus. Precisa cantar esse louvor também. E o outro louvor que nós cantamos foi baseado na fé, não é? Na fé, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto, livro de Abacuque, não é? Nós cantamos Lucas 15 e Abacuque. Né? Nós somos uma igreja bíblica, pastor. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que não haja alimento nos campos, todavia eu me alegrarei em ti. Só canta essa canção quem é crente. Porque quem não é, vai lamentar, meu Deus, o Senhor me abandonou. Como que pode o Senhor abandonar os seus filhos? Os filhos de Deus jamais serão abandonados por Ele. Nem na hora do apedrejamento. Porque na hora do apedrejamento, Deus abre os céus para você ver a bênção. Na hora da luta, Deus abre os céus para você ver as bênçãos. É assim que Deus faz. Quando você está servindo a Deus. Ele mostra para você o que eu não consigo mostrar. Ele mostra para você o que o pregador não consegue mostrar. O que o pastor não consegue mostrar. Porque ele tem uma coisa, um negócio com você. Ele tem uma relação com você. E ele mostra para você. Na hora da luta, você vê os céus abertos. Eu espero que eu e você, mas se for preciso, amém. Eu tenho inveja de Estevão pela exposição da Bíblia que ele faz. E eu confesso para você que se eu pudesse morrer pregando a Bíblia, como Estevão, talvez não tenha morte melhor. Morrer pregando a Bíblia, pastor, pregando as Escrituras. Estevão morreu pregando a Bíblia, apontando que a nação de Israel, que o povo judeu,
negaram a Jesus. E aí, no versículo 5, mostra como Deus trata aquele que tem fé. Quantos de vocês têm fé em Deus? É assim que Deus trata você. Olha aqui, versículo 5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo filho, não tendo ele filho. Deus prometeu a Abraão. Versículo 5. E não lhe deu uma herança, nem ainda um espaço de um pé na terra, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência. Então Deus prometeu a bênção a Abraão e os descendentes dele. Por isso que ele disse, olha, eu te darei esta terra. Eu te darei esta terra por herança. É assim que Deus faz quando você está agarrado na promessa de Deus. Por isso que tem louvores maravilhosos, como que diz, eu sou filho da promessa. Eu sou filho da promessa. Eu verei a glória do Senhor. Eu verei a bênção do Senhor. Já estou vendo parte dela aqui. Mas ainda é muito pouco. Porque embora essa tenha sido uma das minhas orações. E já faz um tempo que eu oro sobre isso. Eu sugiro que você tenha orações suas, próprias, com Deus. Alguns homens tiveram orações deles, próprias, com Deus. E eu sei que eu poderia ser muito melhor com Deus. Eu sei onde eu caí, eu sei onde eu caio, uma vez ou outra. Porque nós somos cristãos e temos nossas falhas e pecamos. E eu sei que por causa de muitas falhas que a gente tem, nós deixamos de alcançar algumas coisas mais importantes, mais especiais que Deus tem para nos dar. Mas também sei de uma coisa, e tem sido a minha oração. Eu sei que o que eu não consegui e aonde eu não cheguei, os meus filhos podem chegar. É uma oração. E se você não tem filho, a sua oração vai ser orar, pedir a Deus que lhe dê filhos. Lhe dê filhos. E eu sugiro que você leia os textos da Bíblia, onde Deus deu filhos a pessoas improváveis. Abraão, por exemplo, tinha 100 anos. Mas só que a promessa de Deus nunca, em tempo algum, poderá deixar de se cumprir. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. A sua oração deve estar baseada sempre na promessa, ou na herança. Depois eu vou falar desses dois assuntos. Uma outra oportunidade, promessa e herança. Assuntos importantes. Então, como homens, os negócios são feitos à base da lógica. Nós fazemos na lógica. Da previsão, dos cálculos, das informações, dos dados históricos, os dados técnicos. Nós homens agimos assim, homens de modo geral. A gente acredita no que a gente vê, Josivan. Né? Mas nós somos desafiados a acreditar naquilo que nós não vemos. É isso que é a fé. Pois Deus trata, assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Olha o que é que Deus diz. Até o versículo 8. Mas eu julgarei a nação
que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. Isso estava na pregação de Estevão. Estevão não estava com a Bíblia na mão. Mas eu vejo que Estevão era um camarada que lia a Bíblia e tinha a Bíblia aqui na mente, no coração. Ele expôs a Bíblia, a palavra de Deus, desde o chamado de Abraão até ele vai vindo. Queridos, é extraordinário. Leia o capítulo 7. Nós estamos lendo aqui. Vejamos agora esses. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina, eu já li, não é? Assim nasceu Isaque, nasceu Abraão. Foi circuncidado. Aqui nós vemos Deus falando com Abraão a respeito da história de Israel, antes mesmo que essa nação nascesse. Deus vê tudo antes que tudo exista. Foi por isso que Paulo disse, em Romanos capítulo 4, versículo 17, se eu não me engano, alguém me corrige. Romanos 4,17 diz que Deus é aquele Deus, é o nosso Deus, é o Senhor, que chama à existência as coisas que ainda não existem. Aleluia! Olha o Deus que você serve, olha o Deus que nós servimos. Ele está trabalhando com tudo isso. Ele está trabalhando nessa perspectiva de chamar à existência aquilo que não existe. Meu irmão. Aqui nós vemos Deus falando com Abraão a respeito da história de Israel antes mesmo que a nação nascesse. Pois ela começou exatamente com Abraão. Porém, grita aí, para Deus não há futuro. E para Deus não há passado. Deus não vê o passado, nem vê o futuro. Não. Isso é perspectiva nossa. Porque Deus já está lá no futuro. Ele é de eternidade a eternidade. Então para Deus não tem tempo. Tem tempo para mim, tem tempo para você que somos finito e limitado. Senhor, está no tempo. Aí Deus pergunta, o que é isso mesmo para mim? Tempo. Eu sou eterno, eu sou de eternidade a eternidade, não tem tempo. Para Deus não há futuro, e para Deus não há passado. Por isso que Deus, Paulo usado pelo Espírito Santo, diz lá em Filipenses, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem que prosseguir. Não desista não, vá sim. Está servindo a Deus, depois prossiga. Agora, se você não está servindo a Deus, pare um pouco. Pense, reflita, ore, se arrependa. E siga a Deus. Sirva a Deus, de verdade. Atenção que não é o que as pessoas vão designar para você. É o que Deus está designando para você. É o que Deus quer que você faça. Tenha muita certeza naquilo que Deus está te pedindo para fazer. Tenha muita certeza, não tenha dúvida. E se tiver dúvida, ore. Que Deus vai lhe mostrar. Eu acho. Porque às vezes você ora e Deus mostra quando Ele quer, não é? Ou então nem mostra, e você fica... Porque Deus é assim. Nós que temos essa questão de passado e futuro. Mas Deus não. Deus fala a Abraão tudo o que vai acontecer com a nação que Abraão vai formar. Ele fala tudo antes. Queridos, olha como é importante que Deus não nega nada que ia acontecer, porque Deus via lá na frente. E ele sabia o que ia acontecer. Deus fala a Abraão tudo o que vai acontecer com a nação que Abraão vai formar. Deus diz que a nação será escrava em terra estranha, que foi o Egito, mas depois Deus julgaria a nação que escravizou o seu povo, e tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Vamos ler agora os versículos 9 ao 16. Vamos lá.
Os patriarcas invejosos de José venderam-o para o Egito. Está no 9:16. Mas Deus estava com ele, livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça, sabedoria perante a Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou a primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar os irmãos, chamaram a seu pai Jacó e toda a sua parentela, isto é, umas 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também, nossos pais, e foram transportados para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Emor. Estes versículos aqui mostram o que, queridos? Mostra essa sequência da história, o que Deus havia advertido, o que Deus havia dito. Eles contam uma parte da história de José. Abraão, Isaac, Jacó, agora José, os patriarcas. E eu li um tempo, achei essa frase muito interessante, e eu nunca mais esqueci. Faz muito tempo, acho que tem uns 15, 16 anos, que eu li um escritor, num livro, disse o seguinte, que a história de José, eu achei lindo isso, se resume em 3 palavras. José foi enterrado, encarcerado e empossado. É a história de José. Resume nisso. Ele foi enterrado, os seus irmãos enterrou tentando matar ele. Depois foi encarcerado, né, lá no Egito, e do Egito ele foi empossado como governador. Resumi a vida de José para você. Eu não, o autor lá, que eu não me lembro do nome, por isso eu não vou fazer vênia aqui a ele. Mas depois eu falo para você. José, enterrado, carcerado e empossado. Então, queridos, estes versículos contam essa história. Aqui nós vemos que por inveja os irmãos de José o venderam para o Egito, pensando que ficariam livres dele. Vocês conhecem a história depois, né? Está em Gênesis. Acho que a partir do capítulo 36 de Gênesis, se eu não me engano, começa a história de José. Gênesis tem 50 capítulos, então o livro dedica 14 ou 15 capítulos só à história de José. Olha como é interessante. Foi uma grande injustiça que eles cometeram com seu irmão, né? José, os irmãos de José. Porém, Deus transformou em bênção e fez com que José prosperasse no Egito, chegando a ser o próprio governador do Egito, instrumento de Deus para salvar o povo egípcio da fome. Assim, bem como outros povos e a própria família de José, os próprios irmãos que o venderam como escravo para o Egito foram salvos, graças à instrumentalidade de José. José foi um instrumento de Deus para salvar a sua própria família. A própria família, a família que o encurralou, a família que tentou matá-lo, foi a família para a qual ele foi instrumento. Sua família não gosta de você, não? Seus irmãos lhe perseguem? Alguém da sua família lhe persegue porque você é crente? Ó, lá vai o crente agora para a igreja, a Bíblia debaixo do braço. Pois diga assim para Deus: Senhor, José era desse jeito. Ninguém tentou nem me matar ainda e tentaram matar José. Mas José foi governador do Egito. Senhor, o que o senhor tem para mim? Estou sendo perseguido. Dê glória a Deus. Porque a vitória vai vir. Amém? Que hora é, hein? Me ajuda, pastor. Dá para ir até 8h30. Amém? Glória a Deus, queridos. Aleluia. Mas José lhes disse: não temas, não temais. Acaso eu no lugar de Deus? José disse. Porque os irmãos foram lá conversar com ele. Mas José não se achou, né, o bichão. Não. Ele disse pela palavra: não temais, acaso
estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, irmãos, se somos crentes, nós não podemos temer quando estamos sendo perseguidos. Diga aleluia, glória a Deus. Perseguido não de forma debalde, mas servindo a Deus. Porque tem gente que diz assim, Senhor, eu estou sendo perseguido. Mas faz tudo errado para ser perseguido. Aí, meu filho, vai ser perseguido mesmo. Faz tudo errado. Não dá, né? Deus transforma em bênçãos os sofrimentos do seu povo. Diga aleluia. Deus transforma em bênçãos os sofrimentos do seu povo. Aguarde, porque a bênção de Deus vai vir sobre essa nação, eu creio. Vai vir. Vai vir. Aqui tem um povo de Deus. No Brasil tem um povo de Deus. Tem um povo de Deus. Tem infiéis? Tem. Como Israel tinha, como Judá. Tem apóstata? Tem infiéis, sim. Mas tem um povo de Deus. Ou seja, tem um remanescente. Eu espero que eu, em nome de Jesus, e que você faça parte do remanescente do Brasil. Não é, queridos? Que saibamos confiar nele em todos os momentos da nossa vida. E continuando lendo o texto no discurso de Pedro. Tudo isso é o discurso de Pedro. Eu fiz questão de mostrar, colocar o discurso de Pedro todo aqui. Certo? E continuando lendo o texto do discurso de Pedro, vemos o seguinte, versículo 17 ao 21. Estevão. Obrigado, pastor. Tem um mistério nesse negócio do Pedro, viu? Irmãos, já estou com medo. Não, estou errando mesmo. Não está estando, não, estou errando mesmo. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa, versículo 17, que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou ali um rei, que não conhecia José, não é verdade? Faraó, não é? Entre outro rei. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a rejeitar os seus filhos, para que não sobrevivessem, porque este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Está vendo? Ele veio Abraão, Isaac, Jacó, José, e agora chega em Moisés. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou, e o criou como seu próprio filho. Aqui Estevão conta como foi que tudo aconteceu, como Deus havia predito a Abraão no início, quando chamou de Ur dos Caldeus para uma terra que lhe mostraria. O povo cresceu em número do Egito, até que surgiu um rei que não conhecia José. Então esse rei temeu que, crescendo a população dos judeus dentro do Egito, isso viesse a representar um perigo para a unidade nacional. Então passou a torturar os judeus e a matar os filhos dos judeus quando nasciam. Aí surgiu Moisés. Isso Estevão discursando que pela provisão divina escapou da morte na infância, tornou-se filho da filha de Faraó, e foi instrumento da providência de Deus para a libertação do seu povo. Ele não estava lendo como eu. A Bíblia estava no coração. A história dos judeus estava na mente de Estevão. Não deram um livro para ele. Ele não estava sendo apedrejado lendo com os papiros aqui na mão. Não! A Bíblia estava na sua mente. Toda a história estava no seu coração. Vemos como Moisés foi acolhido dentro do próprio palácio do Egito e foi instruído, educado em toda a ciência do Egito. Moisés, como vemos no versículo seguinte, versículo 22, lemos, 22, e Moisés foi educado em todas as ciências dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Tremendo, né? Quem dera que nós fôssemos poderosos em palavras e em obras. Falar, fazer, falar.
é isso que é prática dos apóstolos. Mas nós falhamos tanto ainda nisso, meus irmãos. Tanto. Talvez seja mais fácil a gente pregar, não é? A gente falar. Mas na hora de fazer, na hora de dizer, de ser, não é? Essa crise faz parte da nossa vida. Enquanto estivermos aqui, a crise do ser e ter, ser e fazer. Jesus nos ajuda. Não há limites, queridos irmãos, para o poder de Deus. Os seus recursos são ilimitados. Para libertar o seu povo, Deus preparou um homem dentro da própria corte de Faraó. Eu acho extraordinário como Deus trata a vida da igreja, a vida do seu povo. É aqui dentro da nossa igreja, do nosso povo, pastor, que está os tesouros de Deus. Eu costumava sempre dizer, e costumo dizer, agora que não estou em sala de aula, faz tempo que eu não estou em sala de aula, assumi a parte de gestão de escola, mas eu sempre estava em sala de aula e eu tinha 50, 60 alunos, e eu dizia para eles, olha, eu não sei para quem eu estou dando aula. Não sei. Porque aqui pode ter o futuro juiz da cidade de Cascavel, aqui pode ter o futuro prefeito, o governador do estado, pode ter o futuro policial militar da comunidade, pode ter o futuro líder da comunidade, pode ter o pai de família mais brilhante, a mãe de família mais extraordinária. Ninguém nunca sabe. Então, é isso que Deus faz. Deus tira do seu povo as suas pérolas. Viu, pastor? Deus tira do seu povo as suas pérolas. Então, as pérolas de Deus não estão fora da nossa igreja. Elas estão aqui. Amém? Aqui estão os filhos de Deus, as pérolas de Deus. Não é as pessoas de fora, não é ninguém que vem de fora. Não. Não é isso não. É aqui que está. Não há limites, queridos irmãos, para isso. Deus é ilimitado nisso. Deus, para libertar o povo dele, preparou um homem dentro da própria corte de Faraó, que foi Moisés, que foi instruído em toda a ciência do Egito. Um judeu não tinha oportunidade para estudar no Egito daquele tempo. Ah, pastor, eu não tenho condição de pleitear uma vaga no curso de medicina da UFC. Eu não tenho condição, pastor, de pleitear uma vaga num curso da Universidade Federal, porque é muito difícil o vestibular. Ou então eu não tenho condição de ser um aluno da Unifor, da universidade particular. Quem foi que lhe disse isso? Você está limitando Deus? Quem foi que falou isso para você? Quem foi que disse? Aqui um judeu não podia fazer parte da corte, não podia estudar no Egito aos pés do faraó lá, ser educado na corte. Mas Deus pegou o menino Moisés, que foi tirado daquele rio que ia morrer afogado, e colocou para estudar aos pés do faraó. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga, para Deus não existem limites, não é? É assim que Deus faz. Foi necessário que Deus criasse todas as circunstâncias para que Moisés terminasse na corte egípcia, onde prepararam, visando se tornar ele o sucessor de Faraó. Então, porém, Moisés seguiu o rumo de Deus, aquele rumo que Deus havia determinado. Você está seguindo o rumo de Deus? Você sabe para onde Deus quer lhe levar? Sabe, você sabe. Pastor, é difícil conhecer os planos de Deus? Olha, às vezes eu acho que é. Eu, até esses dias, conversei com um pastor e disse para ele assim, conversando, ele disse, pastor, algumas vezes a gente tem dificuldade de conhecer os planos de Deus. Eu admito. Às vezes, para conhecer os planos de Deus, a gente tem que mergulhar um pouco mais na palavra, orar, não é? Mais, buscar Deus e pedir, Deus, o que eu vou fazer? Mas isso é importante. E são os nossos desafios. Porque os planos de Deus são grandes. Eu acredito que a gente não entende muitas vezes, porque os planos de Deus para nós, eu acredito, não tenho certeza, é maior que os nossos.
E a gente fica nesses planos nossos, né, pastor? Às vezes nós ficamos nesses planos pequenos, os pensamentos nossos. Aí Deus diz, através do profeta Isaías, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Os meus sonhos são maiores que os vossos sonhos. Amém? Então você pode sonhar alto, sim. Não tem problema. Se você cair, Deus lhe segura. Vai sonhar alto. Se você cair da rede, Deus lhe segura. Mas sonhe. Pode sonhar. É importante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acho que eu vou finalizar por aqui. Glória a Deus. Vamos finalizar por aqui. Eu vou orar por você que está em casa. Porque eu sei que às vezes fica muito cansativo para nós. A gente fica, né, muito tempo assim. Então, irmãos, vamos orar. Fique de pé, vamos falar com Deus. Vamos orar ao nosso Deus. É isso. Tinha algumas lâminas aqui ainda, mas está na hora. Glória a Deus. Deus criou tudo, viu, queridos? Para nos abençoar. E Ele criou você para você ser uma bênção. Me criou para eu ser uma bênção nas suas mãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós colocamos diante da Tua presença. Nós estamos diante da Tua presença nessa hora. Todos nós, pela Tua graça e misericórdia. Senhor, nós aprendemos com o discurso de Estevão. Esse homem que estava sendo apedrejado, vendo a morte. Na verdade, muitos estavam vendo ele morrer. Mas ele estava vendo, era a tua glória, Senhor. Ele estava vendo os teus sinais, as tuas maravilhas. Como disse Michel Balnar no livro, ele viu os céus abertos. Ele viu os céus abertos, Senhor. E todos que estavam ali viram o seu rosto brilhando como o rosto de anjo. Nós queremos aprender com a vida desse homem, Senhor. Com a vida desse homem, Estevão, desse teu filho. Nos ensina os teus caminhos, nos ensina a tua palavra. Nós queremos viver a tua palavra, praticar a tua palavra. Que nós possamos continuar lendo esse capítulo 7, Senhor. Pedindo a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Para nós sermos mais fiéis do que somos. Mais verdadeiros do que o que nós somos, Senhor. Servindo ao Senhor. Sem deixar, Senhor, de glorificar o teu nome. De exaltar a ti cada dia e cada instante. Nós pedimos isso, abençoamos o teu povo, a tua igreja. Abençoamos aqueles que estão em casa, que representam a tua igreja. Que o Senhor os alcance em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém.